encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Um bom dia. Bom dia. Também um bom dia especial a você que acompanha a transmissão do culto de hoje, da sua casa, a transmissão do culto ao vivo, via o nosso perfil no Facebook. Que vocês que estão aqui na comunidade, também você que está em casa, que vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas à celebração de hoje, a celebração desse domingo, que começou com sol, agora já tem algumas nuvens, mas desse domingo, desse terceiro domingo da Páscoa, onde nós ainda falaremos e continuaremos celebrando a dádiva da ressurreição, da esperança que vem de Jesus Cristo. E é por isso que a palavra bíblica que nos abraça nessa manhã é a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que é justamente aquela história dos dois seguidores de Jesus que estavam a caminho de Emaús, e aí se encontram com Jesus, conversam com Jesus, e só reconhecem ele depois que ele parte o pão. E depois de reconhecer Jesus, eles dizem o seguinte: então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele, na estrada, nos falava e nos explicava as Escrituras sagradas? O encontro desses dois seguidores com Jesus fez o seu coração arder. Arder de motivação, arder de alegria, arder de consolo, arder de esperança. Que também na celebração de hoje, o encontro com Deus, através da sua palavra e da comunhão com as pessoas próximas, com as pessoas da família de Deus, da nossa família em Cristo, também faça arder o nosso coração. Que também esse momento de culto nos ajude a deixar que Deus cuide daquilo que o nosso coração precisa. Porque quem nos reúne, quem nos abraça, quem nos faz chegar aqui também sair daqui alegres, como diz a música, é o próprio Deus. Esse Deus que é Criador, que é Salvador e que é Espírito Santo. Amém. A esse Deus eu te convido a cantar, viver como Jesus é cantar. Viver com Jesus é cantar. Viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também jamais esquecer que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver
Nós agora vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. E ouvir sempre pressupõe que a gente consiga ter atenção e concentração. Ouvir não é uma coisa fácil. E no tempo que nós vivemos, ainda mais quem está em casa acompanhando o culto, mas também a gente aqui na igreja, rapidamente muitas coisas nos distraem. E aí a gente está aqui de corpo presente, mas de repente não consegue parar para prestar atenção. Prestar atenção para ouvir profundamente com o coração não é algo fácil. E por isso é necessário que a gente peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido a ficar de pé, você também em casa, pode ficar de pé na sua casa, para que nós tenhamos um momento de oração. Justamente para que Deus nos ajude a abrir o coração, a silenciar, a também conseguir estar inteiramente nesse momento de culto, onde Deus quer também falar da sua palavra e explicar as Escrituras, para que o nosso coração também possa arder de alegria e de fé. Oramos a Deus. Deus de bondade e de ternura, nós te agradecemos por esse momento de celebração. Te agradecemos porque podemos ter um momento, antes de iniciar a nossa semana, podemos ter um momento na tua presença, na presença dos nossos irmãos e irmãs na fé, seja de forma presencial ou de forma remota. Através da tua presença, nós temos a oportunidade de experimentar comunhão. No ouvir da tua palavra, temos a possibilidade de ter o nosso coração aquecido, renovado, consolado, fortalecido e enchido de esperança. Através do ouvir da tua palavra, encontramos alegria, mas também força para enfrentar os desafios da vida, também na semana que inicia, e também para colocar diante de ti aquilo que nós temos e carregamos da semana que passou. Deus de amor e de bondade, nós sabemos que tu és um Deus próximo de nós. Sinal disso é que tu te fazes ser humano em Jesus Cristo e vem estar bem perto de nós. Mesmo que o nosso pecado nos afasta de ti, tu sempre de novo vens ao nosso encontro para nos encontrar, para nos abraçar e para nos renovar. Porém, nós te pedimos que o teu Santo Espírito acalme o nosso coração, as nossas mentes, para que a gente possa estar por inteiro nesse momento de encontro contigo. Pedimos, querido Deus, que o teu Santo Espírito ilumine agora quem precisa falar, que é um instrumento da tua palavra, que é alguém que está diante de ti para te servir com alegria e amor e para testemunhar a beleza do teu evangelho. Pedimos também, orienta e cuida de quem nesse momento precisa ouvir, para que possa haver a comunicação, a interação do teu evangelho entre as pessoas. Te pedimos, abençoa esse momento de culto, abençoa também as pessoas que acompanham o culto das suas casas. Te pedimos, cuida de cada um e cada uma de nós e faz com que esse momento de estar contigo seja um momento especial de relação e de intimidade profunda com o teu amor. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Você pode se sentar e nós então cantamos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos
precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo partir com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Gente querida, vocês, as pessoas que olharam as redes sociais da paróquia ou então que receberam via WhatsApp, nós fizemos no convite do culto uma pergunta que era: qual é a cor dos olhos de Deus? E aí lá no convite a gente trouxe a perspectiva de dizer se você sabia, se você tinha interesse em saber qual é a cor dos olhos de Deus. E lá no convite eu coloquei de que essa pergunta sobre a cor dos olhos de Deus, ela não é uma pergunta minha, mas ela é uma pergunta de uma criança. Quando o diácono Jaime e eu fazíamos período prático de habilitação ao ministério, meu pastoral e o diácono ao ministério diaconal lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, a comunidade de BH ela tinha um projeto diaconal no aglomerado da Serra, ainda existe, que é uma comunidade carente onde moram mais de 80 mil pessoas. E nós tínhamos um projeto, a comunidade lá ainda tem um projeto, com crianças para o contraturno escolar. Então, as crianças estão na escola e no período da tarde ou da manhã, quando as suas famílias estão trabalhando, elas estavam lá no projeto. E um dia, então, enquanto nós estávamos lá com as crianças, na hora do lanche, uma menina pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos, cabelo cacheadinho, olhos negros, pele morena, chegou perto de mim e disse: tia, me diz uma coisa, você sabe qual é a cor dos olhos de Deus? E aquilo me deixou meio desconcertada, e eu comecei a pensar naquilo que eu tinha aprendido na teologia, no que eu tinha visto, e eu não sabia qual é a cor dos olhos de Deus. Talvez a gente imagina, ontem lá na Comunidade dos Apóstolos o pessoal disse azul, verde, né? Porque é o que a gente vê nas imagens, né, que a gente tem de Jesus, geralmente os olhos são claros, né? Mas a realidade é que eu não sabia, né? Essas imagens são tudo ideias humanas que a gente tem a respeito da cor dos olhos de Deus. E eu, como era recém-formada, fiquei com um pouco de vergonha de chegar para aquela menininha, eu como adulta, não saber dizer qual era a cor dos olhos de Deus. E aí, como toda boa adulta, eu tentei dar uma volta na menina. E aí pensei e me lembrei de uma história para responder qual é a cor dos olhos de Deus. E é essa história que eu vou compartilhar com você nessa manhã. Eu já compartilhei essa história em outros grupos e sempre que eu lembro dela e que eu falo sobre ela, eu me emociono. A história se chama Pastel, Guaraná e Deus. E tem tudo a ver, né? Ontem a gente teve o sorteio da rifa aqui na comunidade e me contaram que teve pessoas que ligaram pedindo o pastel, né? Que ainda não deu para sair, mas assim a gente vai aumentando a nossa vontade de comer pastel, que é muito bom. E a história conta o seguinte: tinha um menino, uma criança pequena, imagino que devia ter uns 10 anos, não era mais tão pequena, que ela decidiu que ela queria se encontrar com Deus. E aí ela imaginou que Deus devia estar sentado no banco da pracinha perto da casa dele. E não era se encontrar, porque para criança, também para adulto, né? Se encontrar sem poder ter um lanchinho não é a mesma coisa. A gente tinha uma confirmanda da nossa primeira turma de ensino confirmatório que dizia que encontro sem comida não é a mesma coisa. E quando tem comida na igreja, as pessoas vêm mais. Né? Ela sempre diz para a gente. Então, como boa criança, ele pensou, quero me encontrar com Deus. E aí, para me encontrar com Deus, eu vou levar um lanchinho. E aí, ele decidiu levar para Deus o seu lanchinho preferido, que era guaraná e pastéis. Aí ele pediu para a mãe dele lá fritar os pastéis e ficou pronto.
arrumou na mochila, bonitinho lá, umas garrafinhas de guaraná, porque a ideia era passar a tarde com Deus, então uma pequenininha não era o suficiente, e uma bacia cheia de pastel de carne, que era o seu pastel favorito. Arrumou a mochila, contente, foi lá na praça, pertinho de casa. Quando ele chegou na pracinha, tinha um senhor idoso, cabelinho grisalho, lá sentado. E a menina pensou, é Deus, né? Até porque, não sei vocês, mas a minha imaginação assim mais infantil de Deus liga Deus ao Senhor, grisalho, né? Cabelos bem branquinhos, pele branca, a Deus. Então ele viu lá um senhor grisalho, pronto, era Deus. E aí ele chegou perto, sentou no banco da praça, e o homem sorriu para ele, e ele sorriu para o homem, abriu a mochila, ficou meio com vergonha, pensou, nossa, é Deus, o que eu vou falar para ele? O que ele vai achar de mim? Né? Ficou. Aí bateu a vergonha, aí bateu a insegurança. Aí abriu a mochila, abriu lá a garrafinha de guaraná dele, começou a comer o pastel. Aí pensou assim, não vou conseguir conversar, mas quem sabe né, vou oferecer um lanchinho, oferecer o pastel para o senhor. E aí o gelo foi quebrado e eles passaram a tarde inteira se olhando, sorrindo, comendo pastéis e guaraná. E não viram o tempo passar, o sol começou a se pôr e o menino pensou, é hora de ir para casa. Se despediu lá do senhor, né, que na ideia dele era Deus, foi para casa. E aí, quando o senhor idoso chegou em casa, o filho perguntou, pai, onde é que você passou o dia inteiro? Pai, filho, eu passei o dia inteiro com Deus. E sabe que uma coisa me chamou a atenção. Ele é muito mais jovem e pequeno do que eu imaginava. Mas algo que eu sei dizer é de que Deus tem uns olhos e um sorriso lindo. Agora chegou a vez do menino chegar em casa, e aí a mãe perguntou, e aí, meu filho, o menino eufórico, mãe, você não vai acreditar. E eu, de fato, passei a tarde com Deus. E ele é mais ou menos como eu imaginava. Mas você sabe, mãe, que Deus tem os olhos e tem um sorriso lindo. Deus tem um sorriso e tem os olhos lindos. Como é bacana falar de um Deus que é tão próximo da gente, que a gente consegue dizer que tem olhos e sorrisos lindos. E essa forma de falar de Deus mostra de que de que você, de que nós precisamos para ter proximidade com Deus. E não aquela proximidade de conhecer de longe, mas a proximidade de uma relação íntima, nós precisamos saber que Deus é um Deus próximo. Que Deus é próximo de mim. Que Deus olha, e para olhar tem que estar pertinho. Não dá para estar longe, tem que estar pertinho. De que Deus olha, para sorrir tem que estar perto, tem que ser alguém próximo de nós. Nós necessitamos crer num Deus que é próximo de nós. E Deus sabe disso. Deus não precisava se aproximar da criação, afinal, a criação decidiu se afastar dele. Decidiu dizer, Deus, eu quero ter o conhecimento pelo bem e do mal, e não preciso de ti, eu quero ser como você. Mas Deus percebe de que mesmo que a gente diga que não precisa dele, nós precisamos de um Deus que seja próximo de nós. E aí a gente volta à pergunta que está orientando a nossa conversa, as nossas conversas no mês de abril. Perguntaram se eu acredito em Deus. E a nossa resposta é sim. Mas em qual Deus? Na semana passada nós falamos no Deus que cria, e não que criou no passado, mas que continua criando e cuidando da criação. Mas Deus, que é um Deus criador, é um Deus que se faz próximo da sua criação. Tão próximo de que é um Deus que se revela em Jesus Cristo. Por isso, o Deus que eu creio é Jesus Cristo.
Esse Deus que é próximo, que a gente consegue imaginar como são os olhos, como é o sorriso. Sempre que eu imagino Deus, eu imagino muito mais próximo à figura de Jesus. Isso é ótimo. Quando a gente pede para as crianças desenharem Deus, ou até os adolescentes, a gente está fazendo essa atividade com os confirmandos, geralmente é uma figura humana e muito próxima à característica de Jesus Cristo. O Deus que eu acredito é próximo, tão próximo que se faz gente como eu em Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo. Mas quando eu falo em Jesus Cristo, quando você fala, quando tantas pessoas falam sobre Jesus Cristo, será que nós estamos falando do mesmo Jesus Cristo? Será que as nossas expectativas sobre Jesus Cristo são as mesmas? Se eu pedisse, vamos desenhar Jesus, vamos fazer um quadro de Jesus, com certeza não seria igual. Se nós aqui de Santa Catarina desenharmos Jesus, lá em Fortaleza, no Ceará, desenharem Jesus, lá em Belo Horizonte, ou se a gente então vai para outros países aqui da América do Sul vão desenhar de uma forma, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da África, vão desenhar Deus de uma forma, Jesus Cristo de uma forma diferente. E aí a gente precisa se perguntar, sim, o Deus que eu creio é Jesus Cristo. Mas o Jesus Cristo que eu creio, que eu falo, quem sabe não é o mesmo que o seu, não é da mesma maneira que você fala. E por isso vem uma outra pergunta. Quem é Jesus Cristo? E essa pergunta de quem é Jesus Cristo, ela não é uma pergunta nova. Ela é uma pergunta que o próprio Jesus fazia aos seus discípulos. Jesus chegava para os discípulos e dizia, afinal, quem as pessoas dizem que eu sou? Ou ele fez essa pergunta de uma forma diferente a Marta, quando ele disse que ele era a ressurreição e a vida, e ele olha para Marta, com certeza com seus olhos lindos, e pergunta, Marta, você crê nisso? Ou você crê em mim? E aí é muito interessante dar uma conferida em qual foi a resposta dos discípulos, e em especial a resposta de Pedro, à pergunta, afinal, quem as pessoas dizem que eu sou? E também dar uma olhadinha lá na resposta que Marta deu à pergunta de Jesus. Porque não é só quem você diz, mas você acredita nisso que eu estou dizendo que eu sou? E aí quero compartilhar contigo a palavra bíblica de Mateus, capítulo 16, versículos 14 até o 16, onde tem lá a resposta dos discípulos, e de maneira especial chama a atenção a resposta de Pedro. E aí eu vou te convidar assim para tentar perceber se existe alguma semelhança na resposta de Pedro, da resposta que Marta deu. Pessoas totalmente diferentes, e até em evangelhos diferentes, onde essa história é contada. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora vamos dar uma conferidinha na resposta de Marta à pergunta de Jesus, em João 11, 25 e até o 27. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui nós temos duas falas sobre quem Jesus
é. E é interessante porque em Mateus a gente tem não só quem os seguidores de Jesus falavam que ele era, mas também quem pessoas assim, o que pessoas aleatórias falavam sobre Jesus. Nós hoje também temos isso. Jesus, como figura histórica, ele é reconhecido até por estudiosos, até por pessoas de outras religiões, que vão falar sobre quem Jesus é. E de uma forma diferente daquela que nós falamos, que era o que acontecia. João Batista era um profeta, que vinha para anunciar aquele que viria para salvar o povo, para preparar os caminhos. Era um profeta que vivia de uma forma diferente, que vivia lá no deserto, de uma forma mais espiritualizada, comia comidas diferentes, fazia orações, jejum, chamava o pessoal ao arrependimento e para ser batizado nas águas, que é diferente da compreensão que nós temos nos dias de hoje. Elias foi o grande profeta do Antigo Testamento. O profeta Jeremias, que é aquele que anunciava a nova aliança, que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, já que a aliança antiga o povo tinha quebrado e pisado na bola. Então, as pessoas em que Jesus era um grande homem, mas que era um profeta. Como também hoje a gente escuta, Jesus é exemplo de vida, tem vários livros, acho que é Augusto Cury que escreve Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior pedagogo, Jesus, e a gente vai ter várias autoajudas aí apontando Jesus aí como um coaching da autoajuda que está super na moda agora, né? Também as pessoas, mesmo que não seguiam Jesus, elas vão ter uma opinião sobre quem Jesus é. Mas aí Jesus faz uma pergunta. Ele olha com seu olhar amoroso para os discípulos, ou seja, pessoas que caminhavam próximo dele, e também para nós, porque a partir do batismo nós também somos discípulos e discípulas de Jesus. Pessoas que caminham ali, juntinho com ele, que vão de vez em quando, ou melhor, que deveriam no seu dia a dia, tirar um tempinho lá para comer pastel e tomar guaraná na presença de Deus, em oração, ou seja, na intimidade da nossa vida. E aí ele olha para os discípulos e olha para mim e para ti e diz, tudo bem, e você? Quem você diz que eu sou? Se ele me perguntasse, me daria um frio na barriga de saber, e agora? O que ele quer que eu diga? E aí Pedro disse, o Senhor é o Messias, aquele que devia vir, o Filho do Deus vivo. Você não é um profeta. Você é aquele que Deus escolheu, porque a palavra Messias vem do hebraico que significa ungido. Você é aquele que Deus escolheu para salvar o povo. E se você é filho do Deus vivo, você é o próprio Deus que se faz gente. Você não é só um ser humano, você é o Deus que decide ser humano para estar próximo da sua criação. E aí é interessante que Marta, quando Jesus fala da ressurreição e a vida, e ele fala isso porque quando Jesus encontra Marta, ela recém tinha perdido seu irmão Lázaro, e aí ele faz uma palavra de esperança, dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não é a última palavra. E se ele é a ressurreição e a vida, ele não é só um profeta, só um coaching da fé, só um exemplo a ser seguido, é muito mais do que isso. Mas aí Jesus também pega a Marta de calça curta, né? Porque ele diz, você crê nisso? Ou você, sim, legal, sim, Jesus, bonito, né? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas você crê? Ou está só aqui? Ou você crê nisso? E ela diz, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí também Marta lembra de que Jesus não é só um profeta. Que aí o acreditar na ressurreição não é só algo que vem da cabeça para a boca, mas que passa pelo corpo inteiro. É acreditar, é confiar de que Jesus Cristo é o Deus que se faz gente. Que se faz gente e que vem para nos salvar de tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. E para nos dizer de que a morte
não é a última palavra de Deus para nós. Porém, Pedro e Marta são personagens que viveram há muito tempo atrás. Depois dessas duas histórias, dessas duas vivências de pessoas, desses encontros de Jesus com pessoas e com os seus olhos lindos e com o seu sorriso lindo, a história de Jesus continua. Jesus passa pelo processo de morte, de ressurreição, ele sobe aos céus e aí ele envia o Espírito Santo para que seus seguidores e suas seguidoras continuem falando quem Jesus é, para que isso não se perca, porque isso é muito importante, saber quem Jesus é, para nós que cremos, para nós pessoas batizadas. Tanto que o Espírito Santo de Deus cria a igreja, que são as pessoas seguidoras de Jesus que se reúnem a partir do batismo para dar testemunho da fé, para cuidar desse mundo que é de Deus. E essas pessoas seguidoras, das quais nós também fazemos parte, tiveram que também continuar respondendo à pergunta de quem é Jesus Cristo. E aí, na semana passada, a gente começou a falar do credo apostólico, né, que é a nossa confissão de fé, que é o resumo da nossa fé, porque não dá para a gente dizer quem é Jesus, lê lá, 4 evangelhos. 4 evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, pouquinho para ler lá, que lá você vai saber quem é Jesus. Para nos ajudar, essas pessoas, então, criaram um resumo da fé, que é o credo apostólico, que é um testemunho da fé. E no primeiro artigo, elas falam sobre quem Deus é, o Deus que cria. E aí, no segundo artigo, falam justamente sobre essa outra forma de Deus se revelar, que é através de Jesus. E aí, quando elas são perguntadas, quem é Jesus? Ou quando Jesus olha para elas e diz, quem você diz que eu sou? Aí, graças aos nossos amigos cristãos do passado, a gente pode dizer, eu creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Não precisa ler os 4 evangelhos para responder. Basta responder com o segundo artigo do credo apostólico. Claro de que o primeiro da semana passada era mais fácil, esse agora ficou um pouco mais difícil. Ficou um resumo um pouco mais elaborado, mas já bem mais fácil do que a gente precisar disso para decorar os 4 evangelhos. Já pensou, pessoal do ensino confirmatório, se a gente tivesse que, ao invés de decorar o credo, decorar lá os 4 evangelhos para dizer quem Jesus é? Nem eu que fiz 5 anos de teologia estaria livre, teria um problemão, né? Que bom que os nossos antecessores na fé e antecessoras nos deram de presente o credo apostólico para falar quem Jesus é. E é legal porque nessa fala as pessoas vão dizer Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí se baseiam ali na confissão de Pedro, de Marta e em tantas outras palavras bíblicas que falam sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é o nosso Senhor, ele é a autoridade. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele também é ser humano. Ele passou pelo processo de ser humano. De ser bebezinho na barriga da sua mãe, de nascer, de viver em meio às pessoas, de sentir tudo aquilo que eu e que você sentimos. E aí, por amor a nós, ele sofreu. Sob o julgamento de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele morreu e foi sepultado. E ficou morto, ficou 3 dias morto antes da ressurreição. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? E depois de ressuscitar, caminhou 40 dias
com os seus discípulos e com as suas discípulas, preparando eles para continuarem a testemunhar o Evangelho. E aí subiu aos céus, porque ele é Deus, o Deus que se faz gente. E está lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde a gente crê e confia que um dia voltará. E aí a gente vai poder ter de volta aquele paraíso lindo que a gente perdeu na criação. Bonito isso, é inspirador pensar que o Jesus que eu creio, que o Deus que eu creio se revela em Jesus Cristo. Se revela nesse Deus que tem olhos lindos. E aí eu fiquei pensando que todas essas falas sobre quem Jesus é, elas respondem à pergunta inicial da conversa de hoje. Qual é a cor dos olhos de Deus? E aí hoje, se a criança tivesse me perguntado, eu com um pouco mais de experiência e agora tendo uma criança em casa, eu teria dito a verdade. Eu teria dito, eu não sei qual é a cor dos olhos de Deus. Eu não sei. Mas o que eu sei é que, independente da cor dos olhos de Deus, Deus tem os olhos mais lindos que eu posso imaginar. E esses olhos são lindos, não pela sua cor, mas pelo seu olhar de amor, de salvação, de orientação, de doação, de cuidado. E como eu sei como é esse olhar? Porque eu conheço Jesus. Porque o Deus que eu creio se revela em Jesus Cristo. Nesse Jesus que tem um olhar de amor, um sorriso que encanta, um abraço que acolhe e um colo que com certeza aquece e fortalece. E que diz que eu posso todos os dias chegar diante dele e colocar as minhas pesadas cargas e encontrar descanso. Que eu posso ir e encontrá-lo desanimada, mas que no final do encontro eu vou sair animada e poder dizer: o Deus que eu creio tem olhos lindos e um sorriso lindo. Saber quem Jesus é muito importante, porque acreditar tem a ver com confiar, com entregar. Jesus é o centro da nossa fé. Lutero sempre dizia isso. Tudo que está na Bíblia tem que apontar para o Cristo, porque Ele é o centro da nossa fé. E se eu entendo fé como aquilo que sustenta e dá sentido à minha vida, Cristo é o centro da minha vida. Por isso eu preciso saber responder, não só com a cabeça, mas com todo o meu coração, a pergunta de Jesus. E você, Pamela, e você? Quem você diz que eu sou? Ou, você acredita que eu sou a ressurreição e a vida? Você acredita de que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Eu preciso saber quem Jesus é, para que eu também possa descobrir quem eu sou. Porque se eu sei quem Deus é, quem Jesus é, eu também sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou fruto de um mero acaso. Eu sei que eu sou obra amorosa de Deus, pensada, planejada de forma especial pelo Deus de amor. Por um Deus que mesmo que eu piso na bola, mesmo que eu faça coisas erradas, que com toda a minha humanidade, belezas e limitações, Ele me ama. E me ama tanto que Ele quer se encontrar comigo e se faz gente em Jesus Cristo. Para me olhar com os seus olhos lindos, para me sorrir com amor. E assim como eu sou, Ele me chama pelo meu nome lá no meu batismo e me convida todos os dias a refletir no meu olhar, nas minhas ações, o seu olhar e o seu sorriso de amor. A testemunhar, a anunciar para as outras pessoas que assim como Jesus muda a minha vida, também vai mudar a tua vida. Saber quem Jesus é permite que os olhos lindos de Deus, revelados em Jesus,
que encheram de alegria e que mudaram o dia e a vida do menino, do senhor idoso, de Pedro, de Marta, de tantas outras pessoas que vieram antes de mim, de ti e de nós, encham de alegria, de esperança, de amor e de compaixão. E que também mudem o meu dia, o teu dia, a minha vida e a tua vida. Amém. A esse Deus eu te convido a se colocar de pé, para que nós em conjunto, como comunidade, possamos dizer para as pessoas quem nós dizemos que Deus, que Jesus é para nós. Por isso confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu te convido a sentar e nós cantamos a esse Deus, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo. Diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama Jesus Cristo é o Senhor. Da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama Jesus Cristo é o Senhor. Esse nosso ser todo que diz que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Deus, e que Ele tem olhos lindos e de amor. Nós recebemos o convite de continuar falando desse Deus para as pessoas e de sendo um sinal do amor de Deus, não só apenas falando, mas também agindo. E existem muitas formas de nós refletirmos o olhar amoroso de Deus para as outras pessoas. E uma delas é através da oração. Até porque a palavra oração é composta por duas palavras, orar e também ação. Por isso, como comunidade reunida, nós somos convidados a orar a Deus, por aquilo que pesa em nosso coração, mas também por tantas dores
que tem feito chorar a nós e tantas pessoas que vivem perto de nós ou até longe de nós. Porque Deus, Ele sofre com cada um dos seus pequeninos e pequeninas, e não só com as crianças, mas com cada filho e filha seu que chora e que sofre. E como seus filhos e suas filhas, nós também recebemos essa sensibilidade em nosso ser para nos compadecer, para chorar, para nos entristecer com cada ser desse mundo que sofre. Por isso eu te convido a se colocar de pé, para que nós tenhamos um momento de oração, de intercessão a Deus. Deus, Tu que és o nosso Salvador, aquele que tens sempre de novo nos livrado de todos os males, medos e angústias, aquele também que tem nos ensinado e nos fortalecido a não só a acabar com as tempestades, mas também a enfrentar as tempestades, os sofrimentos da vida. Tudo isso que faz os nossos olhos, a nossa face chorar, sofrer e ter medo. Que bom que na Tua presença, que no Teu olhar, que no Teu sorriso e que no Teu colo, podemos encontrar consolo e proteção para as nossas dores individuais. Afinal, cada um e cada uma de nós carrega tantas coisas dentro de si. Mas também para compartilhar as nossas dores coletivas, como seres humanos e também como criação. E é por isso, Deus de amor, que nós nos colocamos diante de Ti para interceder. Nós Te pedimos, Deus de bondade, por todas as pessoas que têm função de autoridade e liderança, em esfera municipal, de bairro, de estado, de país e de mundo. Pedimos que Tu oriente, dê sabedoria, assertividade, amor e coragem nas decisões que essas pessoas precisam tomar, para que as suas decisões sejam as melhores possíveis e que se preocupem em cuidar de toda a criação. Nós intercedemos também a Ti, Deus de amor, pela Tua igreja nesse mundo. Dê a ela coragem, criatividade, sabedoria e muito, muito amor. Que o Teu Santo Espírito dê a nós ânimo para que possamos continuar acolhendo o Teu convite de refletir o Teu olhar de amor nesse mundo. A Tua igreja que não são só ministros, ministras e lideranças, mas que são todas as pessoas batizadas e que dizem que Tu és Senhor e Salvador. Que Tu possas continuar orientando e fortalecendo Teus filhos e Tuas filhas, o corpo de Cristo, a Tua família de fé. Te pedimos também, Deus de amor, por todas as pessoas que sofrem, pelas pessoas que se sentem cansadas, sobrecarregadas, deprimidas, sem esperança, com medo, inseguras, abaladas por tudo que está acontecendo, que sentem que a sua esperança terminou e de que não existe mais vontade de recomeçar. Por todas as pessoas que sofrem, vítimas da fome, do desemprego, da solidão, do preconceito, da falta de sentido de vida. Te pedimos, Deus de amor, por todas as pessoas que se encontram doentes. De maneira especial, oramos pelo Adriano, pela Verena, pela nossa querida Rosane. Nesse tempo de doença, de esperar que o tratamento dê certo, de saber de que cada dia é um dia e também de lidar com a angústia desse dia. Oramos também pelas famílias dessas pessoas que não podem estar próximas delas, ou que podem estar, mas que têm que estar de uma forma próxima e ao mesmo tempo distante. Dá a elas paciência, tranquilidade, paz aos seus corações, nesse tempo em que esperam o tratamento fazer efeito, também nesse tempo de distância. Oramos a Ti também, querido Deus, por todas as pessoas que se encontram enlutadas. Tantas têm sido as nossas perdas nesse tempo, muitas. Mas a perda mais difícil de lidar é a perda de quem nós amamos. E aqui colocamos de forma especial a família do Carlos,
que era pai do confirmando do Rodrigo e também esposo da Tamires, que é membro aqui da nossa paróquia. Colocamos também de forma muito especial a família do nosso querido amigo Ivo Venera, que trabalhava como porteiro no estacionamento da paróquia Pedro e também no prédio em que nós moramos. O Ivo, com seu jeito alegre e inspirador, alegrava os nossos dias e de todas as pessoas que passavam naquela portaria da Pedro. Dê à família do Ivo consolo, cuidado e esperança diante dessa perda tão rápida que aconteceu. Te pedimos, querido Deus, que Tu sejas para todas as pessoas que sofrem pelos mais diversos motivos. Consolo, esperança, força, colo que acolhe, mão que acaricia e esperança de recomeço. Também, querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti para compartilhar aquilo que nós carregamos em nossos corações. Alegrias, sonhos, gratidões, esperança, mas também medos, preocupações, cansaços, mágoas, culpas, feridas, dores que nos cansam, que nos sobrecarregam, que nos tiram a esperança e a vontade de viver. Nós entregamos tudo o que nós temos e que nós somos no Teu colo, diante do Teu olhar lindo de amor e de cuidado. E fazemos isso quando oramos em conjunto, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te convido a se sentar. Nós estamos chegando quase ao final da celebração do culto de hoje, mas ainda compartilho um aviso comunitário e um agradecimento. Convido a você que está em casa, mas também vocês que estão aqui na comunidade, para o nosso próximo culto, aqui nessa comunidade, culto no dia 25 de abril, próximo domingo, às 9 horas da manhã. Então, culto presencial e também culto transmitido ao vivo pelo nosso perfil no Facebook. Nós estamos tendo cultos em outras comunidades, mas como as nossas outras comunidades são menores, a gente está avisando assim, para aquela comunidade específica, mandando na linha de transmissão e também por ligação da Marili. Nós ainda estamos aguardando todos os presbitérios definirem sobre os cultos. Mas já posso dizer que no dia 24, no sábado, às 6 horas da tarde, nós teremos culto lá na comunidade Vila Nova, com 25% do público, né? Então, 24 na Vila Nova, às 6 horas, e dia 25 aqui, às 9 horas da manhã, transmitido ao vivo pelo Facebook. Diácono Jaime, você tem algum aviso? Ah, sim, certo. Também quero agradecer a vocês que estão aqui na comunidade. Eu tenho dito que para nós, cada culto presencial também nos faz o coração assim ficar ansioso, né? Porque depois de celebrar culto um mês todinho, né? Somente live, dá aquela saudade de poder ver a comunidade. E é bom que a comunidade está voltando também para a igreja, para o espaço de culto. Então, agradecer a cada um e cada uma de vocês que estão aqui presentes nessa manhã, para que a gente em conjunto possa celebrar culto a Deus. Mas, como em tempos de pandemia nós aprendemos que presença não é só estar de forma presencial, mas que também a maneira remota é presença. Eu agradeço a tua presença, de você que está em casa. E de maneira especial a 100 pessoas que estão conosco nesse momento ao vivo, acompanhando a transmissão do dia de hoje. Pessoas aqui de Jaraguá do Sul, mas também pessoas espalhadas por esse Brasil, porque depois que eu chego em casa, dou uma olhada nos comentários e vejo lá, tem do Rio Grande do Sul, já vi do Espírito Santo e de outros lugares aí desse Brasil lindo e maravilhoso. Essa é a beleza das redes sociais, a gente consegue chegar onde a gente não chega, né? Só de forma presencial. Então, agradecer a presença de cada pessoa
que está aqui na igreja, mas também de cada pessoa que está nos acompanhando pelo Facebook. Agradecemos também a nossa dupla, Genésio e Liberto, que depois de algum tempo também puderam estar tocando junto, isso é bom. Agradecer ao Edson e ao Diácono Jaime, a nossa equipe de mídia, né? Tudo feito de forma voluntária e com muito amor a Deus. E, aproveitando aqui o momento de comercial e de agradecimento, motivar vocês que estão aqui na igreja e que tenham Facebook, quando chegar em casa, vocês podem dar uma curtida lá e uma comentada na live do culto e também compartilhar no perfil de vocês para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem para poder saber qual é a cor dos olhos de Deus. E quem está em casa já fica mais fácil, né? Pode curtir, comentar e compartilhar agora mesmo, é um clique da mão, né? Fica a motivação, uma possibilidade de falar quem Jesus é sem muito esforço, né? É só esforçar o dedinho e a mão. Então, nós agradecemos também a você nessa iniciativa. Compartilho ainda que as ofertas do culto da semana passada, do dia 11 de abril, somaram a importância de R$ 236 e foram destinadas para o Instituto Campos Verdejantes, uma oferta sinodal. E as ofertas do culto de hoje são destinadas ao Fundo para o Trabalho Diaconal, né, na nossa igreja. Esse fundo tem como perspectiva apoiar financeiramente iniciativas diaconais, ou seja, sociais, que se preocupam com situações de pessoas menos favorecidas nas comunidades. Então, ele é um recurso que a gente acessa por meio de projetos. As comunidades escrevem projetos e então vem um recurso para fazer atividades sociais, que a gente chama de diaconia na igreja, né? No local, então, que estão inseridas. Na paróquia a gente tem trabalho com cesta básica, com remédios, tudo isso vem dos brechós que a gente faz. Mas se a gente quisesse fazer um trabalho diferente, a gente poderia acessar esse recurso, né, para ajudar as pessoas que mais precisam e que mais sofrem, né, nesse momento de pandemia, mas também em outros momentos. E sobre as ofertas, nós não iremos recolher as ofertas. Na porta aqui na lateral e também nos fundos tem cestinhos. No banco, no último banco, tem cestinhos e aqui também que você pode ofertar com gratidão e com alegria. E você de casa pode, então, ligar para a Marili ou mandar um WhatsApp no 33710421 e aí pode também fazer a sua oferta. Também é possível ofertar. E aí ver com ela como é que dá para ofertar. Tem Pix, tem transferência, todas as formas possíveis a gente tem para fazer a oferta. E nós agradecemos as ofertas das pessoas doadoras. E antes da bênção final, lembrar as famílias do segundo ano do ensino confirmatório, né, que nós teremos a nossa conversa sobre confirmação e sobre o horário do ensino confirmatório, certo? Então, permaneçam na comunidade para a gente poder conversar. Seriam esses os avisos? Tem algum que eu esqueci, né? Talvez só falar, a gente teve ontem um sorteio da rifa aqui da comunidade e o resultado vai ser divulgado pela nossa linha de transmissão, para as pessoas saberem quem foram as pessoas ganhadoras. Mas também o sorteio está disponível no Facebook, né? Tá lá também, foi transmitido ontem ao vivo. Se você quiser saber que se ganhou um prêmio, eu sei que eu não ganhei, né? Mas ganhei pelo menos experiência. Então, se você também quiser saber, o resultado está lá. Agora sim, avisos todos dados, comerciais todos feitos. Nós estamos chegando ao final do culto de hoje, da celebração desse dia. E agora voltamos para os nossos lares, voltamos para os nossos afazeres. E temos à nossa frente uma semana nova, com novas oportunidades, com novas surpresas. E surpresas podem ser bonitas e às vezes nem tanto. E para isso é necessário que a bênção de Deus nos anime e nos fortaleça. Por isso eu te convido a se colocar de pé, para que você possa receber a bênção de Deus. Convido, se você sentir à vontade, a estender as tuas mãos para cima em forma de recebimento, e assim com as mãos abertas, através da bênção, sentir o próprio Deus com as suas mãos macias e amorosas, te acariciando e te fortalecendo. Que a bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, que a bênção do Filho, nascido de Maria, e que a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos e sobre todas nós. Que assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Que você tenha um lindo e abençoado dia, uma linda e uma abençoada semana, e que você fique bem guardado e guardada pela paz e pela proteção de Deus. Amém. Te convido ainda a escutar o nosso pós-lúdio e aí nós nos despedimos. Deus vos guarde pelo seu